Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com mais um tema para ajudar nos seus estudos. Desta feita queremos trabalhar sobre o tipo de dados listas, né? Esse assunto é tema do concurso do Banco do Brasil também. Então quem vai fazer o concurso do Banco do Brasil pode ser interessante se debruçar, participar. Queria que você se inscrevesse aí no canal, curtisse o vídeo, ajude o nosso projeto a avançar. Veja, o que é uma lista? Uma lista é um tipo de dado normalmente denominado composto ou derivado, porque a lista utiliza os chamados tipos primitivos, né, um tipo inteiro, um tipo float, um tipo de dado string que vem das linguagens convencionais. E a lista visa o quê? Representar internamente no computador coisa do mundo real. Né? Então, essas listas, normalmente elas são ditas também homogêneas porque os seus elementos são de um mesmo tipo. Então, por exemplo, nós podemos falar aqui de uma lista com as vogais A, E, I, O, U, por exemplo. Uma lista com os meses do primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro, março, por exemplo. Copas ganhas pelo Brasil, 1958, 62, 70, 94, 2002. Alunos da disciplina Segurança de Dados, João Vitor, Natália, César, por exemplo. Notas que um determinado aluno tirou na disciplina de programação, 7, 8, 9, 6, 8,6. Então você veja, nós estamos acostumados a lidar com listas. Por exemplo, lista dos convidados para o seu aniversário. Lista, por exemplo, com compra que você vai fazer no supermercado e coisa do tipo. Então isso é comum no mundo externo e a gente precisa representar internamente nos programas que a gente escreve para resolver os problemas para as empresas e os problemas de ordem pessoal. Veja bem, essas listas elas recebem algumas classificações. Por exemplo, ela pode ser ordenada. A, E, I, O, U, por exemplo, aqui está na sequência das vogais. Ou pode ser desordenada. Os meses podem vir, por exemplo, fora de ordem aqui, ó. Março, janeiro, fevereiro, não tem um critério aqui para ordenar do ponto de vista cronológico, tá certo? Então essa lista você, dependendo da situação, pode trabalhar com ela ordenada ou desordenada. Outro critério, por exemplo, quanto à alocação de memória. Então eu posso fazer uma alocação estática, alocar todos os elementos de uma vez, e aí eu vou ter um limite. No máximo eu vou ter 100 elementos na minha lista. Se eu precisar ter 101, vou ter que rever, tá certo? Ou pode ser dinâmica, que em geral as linguagens hoje fazem alocação dinâmica. Então eu vou ter que fazer o quê? Toda vez que eu precisar de um elemento, eu aloco esse elemento. Por exemplo, em Python você vai usar o comando append. Então você acrescenta numa lista, o método, aliás, append e acrescenta um elemento dentro de uma lista, né? Outro critério, como é que eu represento internamente os elementos? Então ela pode ser sequencial, por exemplo, ó, você vai ter um elemento aqui, uma lista, ou um tipo vetor array. Os elementos internamente possuem os índices 0, 1, 2, 3, 4 e o elemento associado a esse item, ele está, o primeiro está na casa 0, né, na posição 0, no componente 0 aqui do vetor, o segundo está no componente 1, o terceiro no componente 2 e assim por diante. Então ela é sequencial, ela é geminada, ela está alocada na memória, na sequência, um elemento após o outro. Ou ela pode ser encadeada. O que significa uma lista ser encadeada, professor? É que os elementos não necessariamente estão organizados na sequência. Então, por exemplo, aqui ó, as vogais, eu tenho um A, um U, um I, um E e um O. Elas estão fora de ordem na representação. Mas como é que a gente faz para manter a sequência lógica entre esses elementos? A gente vai usar apontadores, vai usar links, vai usar ponteiros. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um apontador que diz que depois de A, o próximo elemento é o E, que está na casa 3. Então aqui ó, no componente, no elemento apontadores, aqui nos ponteiros, no elemento 0, que é a letra A, o próximo está na casa 3, que corresponde ao elemento E. Depois de E na sequência viria o I, que está onde? Está na casa 2. Então veja que você tem um complemento que você precisa gerenciar, que são esses ponteiros. Qual é a vantagem disso aqui? A vantagem é que a alocação eu não preciso mexer nessa estrutura aqui. Enquanto que nessa estrutura sequencial e geminada,
Se eu quisesse, por exemplo, se eu não tivesse a letra I aqui, tivesse A, E, O, U, eu precisaria rearranjar esses elementos. E esse rearranjo dos elementos vai levar tempo. Então eu vou ter que classificar. A gente já viu nos vídeos aí de classificação que você pode ter acesso, que esses algoritmos básicos de classificação, eles são de O de N ao quadrado. Então uma lista grande de elementos vai custar caro estar classificando toda hora, quando esses elementos estão o tempo todo mudando, quando você tem retiradas e inserções. Então essa alocação sequencial ela pode ser custosa do ponto de vista computacional, ser lenta, porque você precisa rearranjar a sua estrutura. Claro que para uma estrutura pequena isso não vai fazer diferença, você pode fazer sem problema, mas para uma lista grande, por exemplo, uma lista dos assinantes da Telefônica em São Paulo, então são milhões de pessoas. Então toda vez que eu for colocar uma pessoa, tirar uma pessoa da lista, eu tiver que rearrumar, tiver que classificar, isso vai ser um processo muito lento. Então é o caso de você optar pela alocação encadeada, certo? Veja bem, aí nós mostramos aqui em Python a implementação. Ó, nós criamos aqui uma lista, ela está vazia no começo aqui, e aí nós criamos um módulo aqui, uma funçãozinha chamada insere_sec. Ela recebe a lista onde vai inserir a posição, porque aqui eu vou querer gerenciar e colocar esses elementos na ordem que eu quiser. Eu vou querer que a minha lista seja ordenada, né? Então eu já vou dizer aonde eu quero inserir o elemento e o conteúdo que eu quero guardar na lista. Então aqui a princípio ele testa aqui, ó, se o len é o que? É um método que diz a quantidade de elementos. Se for maior do que zero, se já tiver elementos, insira um elemento vazio, né? O append aqui, ó, o método em cima dessa lista com uma string vazia, e faça o que? Esse for i aqui, ó, de in range de len de lista -1 a posição decrescente faz com que eu rearranjo os elementos. Se eu vou colocar um elemento no meio, eu vou deslocar para poder encaixar, certo? É o que faz essa repetição aqui. E depois eu coloco na posição o elemento, tá certo? Então, por exemplo, se eu quisesse inserir aqui, sei lá, uma letra H aqui antes do I, então eu teria que deslocar o U para uma casa da frente, o O para uma casa de cá, o I, e abrir espaço para colocar H aqui, por exemplo, certo? Então é o que faz exatamente esse método aqui. Se a lista está só começando, eu só vou fazer o que? Dar um append e acrescentar esse elemento porque ela estava vazia, certo? E aqui o remove, são os dois métodos, é o nome da lista que eu quero trabalhar e em que posição eu quero remover. Então aqui tem um teste de erro. Se a lista estiver vazia, eu não posso remover. Como é que eu sei que a lista está vazia? Quando o len de lista for 0. Ou eu estou pedindo para remover um elemento além do que tem. Então, por exemplo, a lista tem 0, 1, 2. Eu estou pedindo para remover o elemento 3. Então isso aqui não pode. Por quê? Porque ele vai ser maior do que o len da lista. Então seria tratar erro, dar uma mensagem de erro. Se não, nós temos um método aqui, ó, del lista posição. Faz o que? Apaga um determinado elemento. Por exemplo, se eu pedisse para dar um del aqui na lista no componente 2, ele vai apagar esse elemento aqui. Então vai ficar A, E, O e U e rearruma a estrutura, certo? Então basicamente são esses métodos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PyCharm aqui, está aqui a nossa implementação, certo? Então aqui a lista, insere_sec que eu mostrei para você, o remove_sec e aqui o programinha principal. Veja bem, o que é que a gente vai querer fazer aqui? Nós queremos fazer o seguinte, insere lista na posição 0, que a lista está vazia, Ana. Então ele vai mostrar aqui a execução. Se eu mandar rodar, vai aparecer exatamente isso que está aqui, ó. Eu mandei inserir Ana, ele colocou Ana, mostrou a lista aqui, ó. Em seguida eu quero inserir na posição 1 Zacarias. Então ele foi lá, a lista passou a ser Ana e Zacarias. Aí veja bem, eu quero inserir agora Maria na posição 1, veja, 0, 1. Então vai entrar aqui, ó, no lugar de Zacarias. Então Zacarias foi deslocado para a direita e entrou Maria aqui. Eu quero colocar aqui na posição 2 Severo. Então eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2. Então ele vai entrar na posição de Zacarias. Então vai deslocar Zacarias para a direita. Zacarias vai passar a ser posição 3. E aqui embaixo a gente faz o uso aqui da remoção, ó. Remova lista na posição 2. Quem é a posição 2? 0, 1, 2. Remova Severo. Então ele mostra a lista aqui, ó. Ficou Ana, Maria e Zacarias. Remova a lista posição 0. Então está tirando o primeiro elemento. Quem é Ana? Então ficou só Maria e Zacarias. Remova a lista posição 1. Quem é? Zacarias. Então ficou só Maria aqui, ó. Remova a lista posição 0, era Maria, ficou lista vazia aqui. Então eu espero que com isso você tenha entendido.
você tenha podido compreender esse processo da lista, o que é uma lista, o que é que eu posso usar, implementar. Por exemplo, quando você está usando um Windows como sistema operacional e você pede para ver as tarefas ativas no seu gerenciador de tarefas, ele passa uma lista dos processos que estão rodando. Então é uma estrutura de lista, por exemplo. Tá certo? Então essas estruturas de dados servem para gerar representações internas dos elementos nos programas para poder resolver problemas da vida, vamos dizer assim, das pessoas do mundo real, e eles precisam ser representados aqui. Então a lista é um elemento básico que é mãe, vamos dizer assim, de outros elementos, né, como pilha, fila, né, e nós vamos então trazer mais implementações mostrando, por exemplo, a implementação encadeada para você poder entender mais esse processo aí. Bem, no mais, o que é que eu queria lhe pedir? Que você fosse lá no GitHub, eu vou ter o código aí com o link para você brincar com esse programinha aí no Python, tá certo? Você baixar e brincar e sentir como uma coisa funciona, a implementação, né? E no caso que você se inscreva e curta aí o vídeo e divulga para os amigos, tá bom? No mais, grande abraço e até a próxima.